Bilico, você veio da onde? Nascido em Ribeirão Preto, criado em Ribeirão Preto, fiquei fora de Ribeirão Preto um ano só, em 70, 71. E a vida inteira eu fiquei por aqui mesmo. Isso foi quando? Isso foi, nascido em 22 de fevereiro de 1946. Bilico por quê? Bilico é um apelido que, na realidade, eu nunca consegui descobrir por quê. Sei que havia uma promessa da minha mãe com o negócio de... Porque meu nome é Benedito Antônio Soriani. Meu pai queria que chamasse Antônio Carlos e minha mãe fez promessa para o São Benedito. Então, na hora do registro, ele registrou Benedito mais Antônio. E pôs o apelido de Bilico, que ninguém sabe até hoje o porquê. E ficou. Mas foi seu pai mesmo? Meu pai mesmo, me conheço como Bilico desde nasci Bilico. E ficou. Pouca gente sabe que eu sou Benedito Antônio. Sabe que eu sou Bilico Soriani. E o basquete, como é que surgiu? Bom, o basquete surgiu, parece que veio do sangue do irmão. O Pio foi um ex-jogador, campeão dos Jogos Abertos 52, Pio Roberto. E com ele veio, eu com 8 anos já frequentava a Cava do Bosque. Junto com ele e mais os amigos da época. E isso vem, você batendo bola, vendo racha, vendo brincadeira, vendo jogos que você tem uma imagem mais ou menos, porque em 52 eu era uma criança, escorregava na quadra, nos intervalos. Então isso vem acho que do sangue. Aí realmente eu comecei a jogar um basquetebol em 60, joguei um espaço curto de basquetebol, mas que foi bem aproveitável. Nunca teve disputa entre basquete e futebol? Sempre foi basquete, ponto final? Não, joguei futebol porque meus amigos deixavam, porque eu era muito ruim. Então eles deixavam jogar no gol, porque eu era grandão, pegava uns frangos de vez em quando, mas deixavam. Mas eu sempre fui ligado ao basquetebol, sempre. E o auge do seu basquete foi na época dos Jogos Universitários? Eu joguei, minha fase melhor foi juvenil, 64, 5, 6. E aí eu já estava querendo sair, não parando, e querendo casar, aquelas histórias. Mas veio os Jogos Universitários, veio a oportunidade de participar, que foi realmente um evento assim, que Ribeirão Preto, que marcou época em Ribeirão. Isso era? 70, 69, 70 e 71. Depois eu não disputei mais, porque eu fui embora. Foi a época que eu saí de Ribeirão. Não deu para coordenar os estudos, no fim acabei largando de estudar. Na verdade, tinha até uma armação nos Jogos Universitários, nem todos eram universitários. Não, com certeza que não. Na época, em 69, nós fizemos uma inscrição assim, tipo, pegamos 4 jogadores e colocamos na economia. Inclusive, a economia foi campeã geral dos Jogos. E no basquete, que nós fizemos um time achando que ia ganhar, perdemos. Mas, de uma maneira geral, existia isso, essa colocaçãozinha, de que até a medicina, que era a USP, eles ajeitaram, fizeram com que colocassem um jogador fazendo um estágio não sei aonde, e foi por aí, foi muito bom. E quem era a equipe? Quem eram as pessoas dessa época? Bom, nessa época, se diz como, vamos dizer assim, jogador. Seus amigos, a turma, quem era A turma era Jorge Nassif, Flávio Sareta, pai desse tenista hoje, Fábio Sareta, irmão do Flávio, Chico Manteiga, que hoje não está em Ribeirão Preto mais, Antônio José, o Newton Santos, que era um baluarte dos Jogos Universitários, sem a menor dúvida. Uma das grandes expressões, ele, o Scarpini, são pessoas de expressão nos Jogos, que marcaram a passagem dos Jogos Universitários. Você não vê Jogos Universitários sem ver a figura dessas figuras que são realmente exponenciais na época dos Jogos Universitários. Mas Valdemar Zézio, o professor Valdemar, o Iven César Rosa. Mais para trás um pouco, Nelson Antônio, Marcelo Junqueira. Quer dizer, são 2 fases, né? Eu peguei essa até 71, 70, que foi uma fase muito boa e muito bonita. E tinha uma participação familiar nos jogos, né? A Cava do Bosque ficava cheia, era isso? A Cava lotava, 4.000 pessoas, 4.000 pessoas. Eram as namoradas ou a família que ia? As namoradas e a família. A realidade é a seguinte, você olhava nas cadeiras, você via as famílias. Você olhava na arquibancada, você via os estudantes e a outra parte, certo? Tanto é que a minha mãe, que gostava muito de ir a jogos, ela ficava uma onça porque tinha que ir muito cedo, porque senão não tinha lugar. Quando chegava às 8 horas não tinha mais lugar na Cava, ia até meia-noite e meia, 1 hora. E esse período do auge dos jogos foi de quando a quando? Bom, eu peguei uma fase maravilhosa, que foi 69, 70, 71. E depois os jogos ainda foram mais aí uns 3, 4 anos muito bons.
Aí depois, eu acho que deu uma série de problemas, a gente não sabe explicar bem porquê, o porquê que perdeu esse vínculo, ficou um negócio muito no ar, sem se saber porquê. E a rivalidade? A rivalidade era maravilhosa. A princípio era medicina e direito, era um negócio sensacional. Até as brigas eram maravilhosas, porque não virava nada. Eram enriquecedoras. Enriquecia o evento, né? Tinha uma passeata antes dos jogos. O pessoal da odontologia, da farmácia, fazia uma passeata na cidade que parava todo mundo para assistir. Se bem que Ribeirão era menor, tudo bem, mas como Ribeirão sempre foi uma cidade universitária, você curtia aquilo. Você ficava esperando chegar maio para pegar os jogos universitários e ver aquela festa na cidade. É maravilhoso. Bem, você jogou todas as fases do basquete, né? O infantil, o juvenil e a terceira idade do basquete. Eu joguei todas as faixas, realmente. Eu comecei no infantil, que era dirigido na época pelo Geraldo Barreto, que era o nosso secretário de esporte, vamos dizer assim, com professores como Romualdo Vichineves, que foi um grande professor que eu tive, aposentado hoje em Ribeirão, Nelson Antônio de Castro. Comecei com o Nelson Antônio na Associação de Ensino, na Educação Física da Associação de Ensino Antiga, hoje na ERP. Comecei por ali, lá na São Paulo. E aí eu passei para juvenil, passei para adulto, se bem que eu joguei juvenil e adulto. Quando foi realmente para adulto, eu já estava parando, eu já não... Porque eu me transferi para Franca em 65, 6, mais ou menos, por aí. E fiquei lá uns 8 meses. Mas como eu nunca fui muito profissional, e o pessoal nessa época no Clube dos Bagres, que era tradição, que é a história do basquete do interior, é Franca. Hoje é que nós estamos chegando lá. Eu fui convidado para ir a Franca pelo Anjinho, que era irmão do Fausto, tio do Gianecchini. E ele me convidou, eu fui para Franca, mas eu já não era mais. Chegar lá é um negócio de 24 horas por dia, não era bem isso que eu queria. Eu queria realmente trabalhar e jogar, mas era muito profissional. E o pessoal era muito sério, como é até hoje. E se não fosse fazer as coisas sérias, não vira. Porque hoje Ribeirão é alguma coisa, porque é muito sério. É profissional mesmo. Nós éramos amadores, sem dúvida nenhuma. Até a chegada dessa equipe do Coque, sempre foi uma história amadora ou já teve profissionalismo nesse meio tempo? Nesse meio tempo teve uma época que teve a Arberiza. Arberiza, Coca-Cola, né, associação. E eles tentaram fazer, com apoio, o diretor era o Degani, ex-jogador, e o doutor Renato Nunes Maia, que é um incentivador do basquetebol, desde quando me conheço como gente. Inclusive nessa fase de criança, ele passava os sábados para fazer racha na Cava do Bosque, ele pegava meu irmão e ia na carroceria da caminhonete dele. Foi uma pessoa marcante em Ribeirão Preto, realmente, no esporte. Ele fazia colegial, ele fazia torneios. O Renato foi uma pessoa maravilhosa a nível de apoiar esporte. Então, quer dizer, a Coca-Cola veio vindo, está com o espírito do Renato. Renato era uma pessoa sensacional. E aí, a Arberiza já veio aproveitando uns jogadores que o último dos grandes moicanos de Ribeirão Preto, que era o Viludo, que faleceu. O Viludo foi o que fez uma fase de Ribeirão, de jogadores de Ribeirão, espetacular. A Arberiza aproveitou isso e pegou os meninos, trouxeram mais alguns de fora e virou uma equipe profissional. Uma equipe muito boa. E daí depois parou, houve um hiato e vai para a segunda, não vai. Foi quando o Chaim chegou e começou a mexer e tentar fazer. E aliás fez uma equipe, uma seleção aí que eu acho que até não deu muito certo, porque era muita vedete. E aí depois virou um negócio. A chegada do Lula foi um negócio sensacional. Que avaliação você faz desse time que Ribeirão tem hoje? Eu faço uma avaliação da seguinte forma. Eu acho que hoje é sério. Hoje tem uma pessoa centrada no basquetebol, que é o Lula, que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa de pouca agressividade, muita diplomacia. Eu acho que o basquete veio mudando, nós inclusive em Ribeirão perdemos uma época porque eu acho que não existe mais esse negócio de se partir em cima, isso é um modo de ver hoje, eu vejo assim. Eu vejo o Lula com muita categoria, com muita classe, um professor, uma pessoa maravilhosa e vejo o caminho é esse. Tanto é que você vê Enio, que eu computo como um senhor treinador, acima de todos eu ainda acho o Hélio, junto com Lula, ainda acho.
e vem o rapaz de Belo Horizonte, que me falha o nome agora. E essa safra nova, eu acho que é tudo centrado, assim, direcionado mais ou menos como o Lula. Então eu acho que nós temos um grande basquetebol pela frente. A tua turma do infantil hoje, do juvenil, faz parte da tua turma master? Só Jorge Cury de Almeida, em Ribeirão. Tem um pessoal que jogou aqui em Ribeirão, que mora fora, que ainda joga. Hoje, na faixa etária minha, que estou chegando nos 60, de Ribeirão não tem quase ninguém, só eu e o Jorge realmente. Tem o Nelson, que não é de Ribeirão, tem o Hamilton, que é de Franca, que joga com a gente, que é 62 anos, mas ele não é de Ribeirão Preto. Tá hoje, você mora em Sertãozinho, joga aqui com a gente, mas o resto é tudo de 50 para baixo. O que é o basquete master? É uma diversão, é uma competição, é um reencontro? O basquete master foi criado para ser um reencontro. É muito difícil você, o competidor agressivo, se transformar num master e aceitar, primeiro. Ele quer competir, ele acha que ele ainda pode, e não é bem por aí. Eu acho que, na realidade, nunca deveria ser um torneio, sempre um encontro. Marcou-se, fez-se época aí no Encontro Nacional de Veteranos, onde ia todo mundo, fazia-se uma inscrição, sorteava-se e jogava todo mundo. Hoje não, hoje já vai a seleção paulista, a seleção do Rio, e é uma competição. Tem patrocínio, então você pega os melhores, já não é mais aquilo. Não é o espírito, não é essa. O nosso espírito é divertir. Tanto é que eu e o Jorge, que é o meu companheiro, nós temos torneio em Serra Negra, nós vamos. Nós vamos nós dois, e as mulheres, nós vamos para Serra Negra. Nós vamos a Caxambu, Belo Horizonte. Então, onde tem os torneios, a gente vai e se inscreve. E esse tipo de reencontro é confraternização. Esse é o espírito. Agora, tem gente que não consegue separar isso. É difícil. Qual o perfil do jogador de basquete? A altura é essencial? Bem, eu acho que eu li uma vez, eu jogava em Franca, eu li uma reportagem numa revista alemã, lá em cima de um cartório que eu estava lá, que a média de altura do brasileiro a partir dos anos 80, 70 seria 1,80 m. Era um sonho. Eu não acreditava muito naquilo, isso foi em 70 e poucos, né? Você vê uma previsão, mas eu acho que o perfil jogador de basquetebol, menos de 1,85 m é muito difícil, tem que ter muita habilidade, muita. Bem, e a família? Você deixou herança? Alguém joga basquete na família? Não, não joga. Tem um sobrinho que está aqui no COC, que é infantil, que é o Felipe Soriani. Mas o Cássio, filho do meu irmão, jogou, mas também foi mais lutador de judô. O outro sobrinho era nadador. Os meus filhos são mais centrados à natação, Alexandre é mais à natação, Marcelo é outras coisas, mais ligado à música. Janaína também não puxou muito, não. Começou, mas depois desistiu. Mas não teve nenhum, eu acho que eu gastei tudo, por isso que eles não... Já que você falou de música, a música também foi uma grande paixão, ou é uma grande paixão? A música é uma grande paixão, não tenha dúvida. Acho que o basquetebol, eu não me centralizei muito no basquetebol por causa da música. Sempre gostei muito de música. E, por exemplo, na época que eu fui para Franca, acabava um treino, você queria ouvir uma música, tocando um violão. E, na realidade, é o seguinte, o cara que fazia esportes nos anos 60, 70, ele não era bem visto. Sabe, ele era como um desocupado, sabe? O pessoal achava que, esse cara, sabe, um negócio assim. Era muito difícil fazer isso. É que meu pai era um apaixonado por esporte, tarado por esporte. A minha mãe apoiava demais e eu vim puxando meu irmão, que sempre foi esportista. Mas era muito difícil. Eu, por exemplo, com meu sogro era comentarista, eu sentia que não era aceitação, não era complicado. Eu via que olhava você com o rabo de olho, olhava você de lado, porque você fazia e jogava basquete, coisa e tal. E o basquete antigamente era meio enjoado, o pessoal achava até que era meio fresco, briguei muito por causa disso, em campo de futebol, porque eu sou um botafoguense roxo e não saía do campo, do Botafogo. Mas eu acho que na família, só o Felipe que vem vindo, está aí no infantil do COC, o resto não deu muito jogador, não. Ribeirão, como é que era e como é que é? Bom, Ribeirão Preto, na minha concepção, pode até não agradar muita gente, mas nunca teve um incentivo para o esporte. Eu fui um batalhador,
Eu falo isso com peito aberto, faria tudo de novo. Eu, quando saiu Adote um Atleta, eu saí em grandes empresas em Ribeirão, com todo respeito, mas não fui aceito. Na época, Adote um Atleta, você pegava um atleta, a empresa mais ou menos bancava e ela usava o atleta como... Mas a cabeça em Ribeirão Preto era complicada.